Então, essa semana nós tivemos, como compartilhei com vocês, nosso retiro de agenda, como cobertura. Estávamos lá em torno de uns 120, 130 pastores e líderes. Um tempo muito precioso. E a declaração sobre esse ano ficou aquilo que nós já fizemos aqui na noite do voluntariado. Qual é que era o tema da noite do voluntariado? Você nem sabia, mas era uma noite profética, chamando a existência o que vinha pela frente. Tinha a ver com alegria, né? O Senhor Jesus, ele diz assim em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24: até agora vocês não têm pedido ainda pessoalmente ao Pai, mas agora vocês podem pedir pessoalmente ao Pai. Pedir e vocês vão receber. Para quê? Para que a alegria seja completa na sua vida. E esse ano, então, vai ser um tempo de trabalhar esse termo, de entender a alegria não como só um sentimento que se passa, mas viver essa plenitude da alegria. E você está sendo chamado pelo Espírito Santo. O Pai Celeste está dizendo: meu filho e minha filha, eu quero que você viva essa alegria completa na minha presença, em tudo que você faz. Você recebe isso na sua vida ou não? Então, diga um amém bem forte. Amém? Glória a Deus. E ao mesmo tempo, um pouquinho mais adiante no texto, ele diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos, queridos, dias que não são fáceis para um ser humano comum viver, aquele que não conhece a Deus. Nossa situação política é bem delicada na nossa nação, requer muito a nossa oração. Não requer o nosso reclamar, requer a nossa oração diante de Deus. Hoje eu recebi uma mensagem falando que o Estado Islâmico está motivando aos muçulmanos do mundo todo a perseguirem a igreja cristã. Tem um dado aí, nem todos, né? Mas tem um dado que são 180 milhões da linha da linha de violenta assim dentro dos muçulmanos. A grande maioria não é, mas esses poucos fazem um grande estrago. E nós temos várias questões assim que a questão econômica da nossa nação não é coisa fácil. O que foi feito com a nossa nação nos últimos anos, você tem visto. Requer a nossa oração e requer uma sabedoria especial para viver esses dias. E é interessante que a Bíblia fala dessas duas situações, desses dois opostos. Deus distingue para si os seus, para que eles vivam essa plenitude e alegria. Mas no mundo, nós temos as aflições, as dificuldades que precisamos enfrentar. E precisamos passar. E vamos ver os milagres, o cuidado, o favor, a bênção de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Amém, queridos? Eu estava ouvindo um pastor aqui da região, ele disse: puxa, na nossa igreja veio um pessoal aí com pau e pedra e queriam fazer bagunça. E eles têm uma guarda armada, tiveram que dar uns tiros para separar. Puxa, que coisa. São dias que nós precisamos viver com sabedoria, com entendimento. Não viver assim, de qualquer jeito, não é verdade? E temos um chamado de Deus de entender isso. E ele diz assim: tende bom ânimo. Estar animado tem a ver com... E nós somos responsáveis em levantar o nosso ânimo, em ter bom ânimo. Ele diz: tenham, se estabeleçam, se firmem, se animem, se encorajem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre como ele venceu o mundo. Um dos viés que nós estamos ouvindo desde o começo do ano aqui, quando nós ouvimos a palavra de Gênesis 17:1, quando Deus fala com Abraão e Deus diz assim: eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho todo o poder. Eu tenho tudo na minha mão. Tudo está debaixo do meu cuidado. E aí ele diz: anda na minha presença e seja perfeito. Deus está falando que ele tem um potencial tremendo que ele colocou dentro de você e ele quer que esse potencial venha à luz. Para quê? Para a salvação das pessoas que vão passar por agonias. Você e eu, nós somos agentes. E o potencial que Deus colocou dentro de nós, por exemplo, que no nosso interior fluirão rios de água viva.
Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você, imagine só. Ele habita em você. E Ele quer se manifestar. Há um potencial tremendo na sua vida. Nós vimos que a palavra entusiasmo, ela está muito perto desse processo todo de entender aquilo que Deus tem dado a nós e isso gerar um fogo dentro de nós, uma alegria, uma satisfação tremenda por perceber o potencial que Deus depositou em nós, que fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. Temos, por exemplo, diz a palavra de Deus, temos a mente de Cristo em nós, esse potencial da mente do Criador está em nós. Está depositado aí na sua vida, na minha vida, na vida dos seus irmãos e irmãs ao seu redor. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E nós falamos algumas coisas sobre como Deus inicia a puxar o fio da meada do seu potencial. Ele coloca desejos. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, desejos. Desejos que são lícitos, que tem o sim, o amém dele, e que ele coloca no nosso coração. E eu pedi para você colocar numa folha, né, fazer uma cópia para entregar aqui. O cesto lá está pequeno, mas é um bom começo. Qualquer hora a gente aumenta ali o cesto. E eu gostaria de orar por isso, por você, e queria te convidar a você pegar a sua folha e vir depositar a cruz ali, ao pé da cruz. Você pessoalmente, não mande alguém, lá, entrega lá. Às vezes a gente é acomodado, né? Quero convidar você a entregar isso aos pés da cruz. Vamos orar por isso. Ao mesmo tempo quero orar pela nossa nação, também por Israel. Sentados como estamos, Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor nos fez brasileiros. O Senhor nos fez nascer nessa terra. E o Senhor nos fez servir ao Senhor nesta terra. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa nação. E pela palavra profética que tem dito que essa nação é uma nação do avivamento, essa nação é uma nação de celeiros, de missionários. Essa nação é uma nação adoradora, que sabe ser feliz, alegre, celebrar, é uma nação criativa, porque sabe solucionar problemas, é muito capaz. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, pela nação brasileira, que o Senhor chamou à existência, como diz o seu nome, Brasil, que significa braseiro. E um brasileiro é aquele que trabalha nesse braseiro. Senhor, nós bendizemos o teu nome por essa nação, que é como uma chama do teu altar, como uma brasa do teu altar. E o Senhor tem feito dos teus filhos labaredas de fogo, que trabalham como fogo, que são fervorosos diante do Senhor e servem ao Senhor, ao seu reino com fervor, com um coração que queima ao Senhor. Bendito seja o Senhor por essa nação. E nós colocamos a nossa nação diante do Senhor e abençoamos os nossos governantes, aqueles que regem essa nação, e declaramos o temor do Senhor sobre os seus corações. Declaramos que a justiça do Senhor venha sobre cada um e o justo prevaleça e o injusto caia. Senhor, aquele que te serve de coração em retidão, que ele seja guardado, protegido e tenha entendimento em guardar essa nação. Senhor, levanta homens e mulheres nessa nação que regem essa nação com paz, com segurança, e procuram o bem-estar do povo como um todo. Senhor, nós declaramos paz e segurança nessa nação. Senhor, que todo intento maligno de querer matar, roubar e destruir a obra do Senhor nessa nação seja frustrada, seja destruída, seja confundida. Em nome de Jesus, declaramos palavra de vida, trabalho de segurança, de favor do Senhor, de mover do Senhor sobre essa nação. Senhor Deus, nós abençoamos a nossa nação, para que ela sirva ao Senhor com alegria, com o coração rendido ao Senhor, que se levante como uma nação que adora e ama ao Senhor de todo o coração. Bendigo ao Senhor também pela nação de Israel, e como diz a tua palavra, oramos, ó Deus, para que encontre a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pelos desejos que nós temos colocado ao Senhor. E nós colocamos hoje aos pés da cruz, declarando, Senhor, que nós os depositamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor
sonde eles, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos aprume dentro daquilo que está estabelecido pelo Senhor. Senhor, revela-nos os teus pensamentos sobre cada uma destas áreas, revela-nos, ó Deus, os teus caminhos para cada um desses desejos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Guarda em paz, em segurança, ministra-nos, ó Deus, nesses dias, por aquilo que o Senhor está preparando, em nome de Jesus. Amém, igreja? Por gentileza, deposite aqui a sua folha com louvor e adoração ao Senhor, grato pelo amor, pelo cuidado dele na sua vida. Você que ainda não fez, no próximo domingo, por gentileza, prepare-se para você poder também depositar ali. Por gentileza, leva a sua cópia para o seu grupo familiar, e ali no seu grupo familiar você vai ter provavelmente a oportunidade de compartilhar essa sua lista para que eles declarem a bênção, o favor, concordem junto com você. Amém, igreja? Por gentileza, abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Atos 2. Glória a Deus. Não sei se as mensagens desse mês de janeiro, elas foram guardadas ou não? Todas elas? Então, eu vou pedir para você que não esteve num dos cultos nessas mensagens desse mês de janeiro, que você assista lá. É gratuito, é só o tempo. E para que você acompanhe o processo do pensamento, daquilo que Deus está falando conosco, e você entre acompanhando de uma forma acelerada e possa perceber essa questão do potencial. Como eu falei, o texto lá, Deus está pedindo lá em Gênesis 17:1, que você se identifique com Ele, pois Ele é a sua fonte, e você vai descobrir o seu potencial. Nele está o seu potencial. Né? Você vai perceber, nós falamos também sobre 2 Coríntios 3:5 e 6 ali, que diz que a nossa capacitação ela vem de Deus. Falamos de 6 coisas que são como que ingredientes que precisam estar presentes na sua vida para que o seu potencial ele venha à luz, né? Você precisa guardar, cuidar da sua fonte, entender como você funciona, que vive pela fé, entender o seu propósito como um servo na nova aliança, entender os seus recursos que você tem, que vem de Deus, entender o ambiente que você precisa, assim como um peixe precisa do ambiente da água, você precisa também do ambiente para você manifestar o seu propósito, e há um gatilho para que o seu potencial ele venha à luz. E esse gatilho se chama Ore por mim, meus irmãos. Vocês não conseguiram guardar isso? Sei que foi o que mais mexeu com vocês. Trabalho, diga comigo, trabalhe. Diga para o irmão aí do lado, trabalhe. O trabalho, ele é o gatilho para que o seu potencial se manifeste. Glória a Deus. E no domingo passado nós tivemos uma palavra sobre Davi, nesse mesmo intento sobre como na vida de Davi foi o processo dele perceber o propósito e as barreiras que ele precisou superar para que o propósito de Deus se estabelecesse na vida dele. Então, se você não pegou uma dessas mensagens, por gentileza, assista lá e se proponha nesse ano a não faltar nenhum culto para que você acompanhe bem o falar do Espírito Santo nas coisas que ele está nos ministrando. Muito bem, vamos lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu abri João, mas é Atos 2. Lê os primeiros 4 versículos e depois o 14. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo 1, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí houve todo o processo de falar deles, e
da reação das pessoas ao falar deles. O versículo 14: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. 3ª hora eram 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Pedro continua explicando esse texto, e nós temos o resultado de que pelo menos 3.000 pessoas foram tocadas nos seus corações e reagiram a essa palavra, e foram ao ponto de se batizarem e receberem o dom do Espírito Santo em suas vidas. Deus fala, mas como é que Ele fala? É uma pergunta que volta e meia está aqui nesse púlpito. Deus, Ele fala em códigos. Deus tem códigos que Ele fala. A língua portuguesa é um código. Assim como outras línguas, elas têm os seus códigos. Se você pega a língua russa, você vai encontrar ali um outro código, né? Outras letras. Se pega a língua chinesa, você vai encontrar outros códigos. E os chineses, eles entendem aquele código. E nós entendemos o nosso código, a nossa língua portuguesa, você lê ela e você entende ela. Porque você entende os códigos. E Deus, Ele tem os seus códigos por intermédio dos quais Ele fala. E eu preciso entender esses códigos para perceber o falar dEle. Senão Ele vai falando e eu não percebo o que Ele está falando. E você vê aqui nesse texto que o Espírito Santo, ele veio com um propósito. Ele veio, encheu as pessoas, elas falaram em línguas, começaram a falar, e elas falaram das coisas grandiosas que Deus fez. E aí quando Pedro vai interpretar o que estava acontecendo com aquelas pessoas que pareciam embriagadas, já 9 horas da manhã, e ele diz: isso é para que se cumpra a palavra do profeta. E o profeta falou em código. Ele disse que o Espírito Santo, quando ele fosse derramado, e ele está derramado sobre as pessoas, já está estabelecido, já está derramado sobre a vida das pessoas, ele já paira sobre a vida das pessoas, já está presente sobre a face da terra. Ele fala que esse Espírito Santo, ele faz 3 coisas. Ele leva a profetizar, ele leva a ter visões e ele leva a sonhar. E ele traz aqui um código de como Deus fala. O Espírito Santo, quando ele vai resgatar a obra de Deus em nossas vidas, que foi possível agora e é possível por causa da obra de Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele vem para resgatar o teu potencial, para que você cumpra dentro do reino de Deus o seu propósito, a sua chamada. E para isso ele usa a palavra profética, para isso ele usa as visões e para isso ele usa os sonhos. E eu queria observar isso com você em Pedro, que foi o que se levantou nessa hora e começou a falar. Pedro, ele esteve um momento lá no seu trabalho, ele fazia o seu trabalho de pescaria ali no lago chamado Mar da Galileia. E ele não pescou nada naquele dia e Jesus deu uma palavra para ele e ele percebeu que a palavra de Jesus estava vindo com autoridade. Ele disse: sobre essa palavra eu vou tomar uma atitude. E ele pegou o barco e foi e fez o que Jesus disse que ele era para fazer. Quando ele voltou com tantos peixes que ele se sentiu totalmente constrangido diante da pessoa de Jesus.
e disse para Jesus: Jesus, não dá para nós dois andar juntos. Eu vou contaminar você, não vai dar certo. Eu sou uma pessoa impura, não tenho a graça, não tenho essa capacidade de andar com você. E Jesus abre aquele sorriso, vendo que Pedro estava no processo, e ele lança uma palavra profética que é o propósito de Deus na vida de Pedro. E ele diz o que para a vida de Pedro? Pedro, você será a partir de agora um pescador de homens, pescador de vidas, pescador de almas. Você viu como sob a minha palavra você produz muito mais do que você tem capacidade de administrar. Agora, o seu propósito de vida, que tem uma relação com o seu chamado aqui, o seu trabalho, vai ser abençoar vidas. E estabelece o propósito que havia nele, Jesus, na vida de Pedro: salvar vidas. E o propósito que estava em Jesus, que ele compartilhou com Pedro, está agora em mim, em você, em nós. Propósito de salvar. Um dia, quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou comigo também: eu vou fazer de você um pescador de homens. E Pedro, ele caminhou com esse entendimento e foi caminhando ao lado do Senhor Jesus durante 3 anos. 3 anos ali trabalhando com ele, entendendo, aprendendo. E esse propósito que o Senhor Jesus havia lançado como Filho de Deus na vida de Pedro, ele estava sendo trabalhado durante 3 anos na vida de Pedro. E Pedro teve todos os tipos de experiências com o Senhor Jesus, até a tal ponto de trair ao Senhor Jesus e ser restaurado pelo Senhor Jesus, no chamado de apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. Aí ele recebeu mais um propósito, que estava ligado com esse propósito de ser pescador de homens, a apacentar as ovelhas. E aí, quando Jesus morre, ressuscita e restaura Pedro no chamado, nesse seu propósito, ele conversa com eles durante 40 dias. E os discípulos estão curiosos sobre os tempos, sobre as eras, querem saber data, querem informação mais exata de quando ele estabeleceria o reino de Deus em Israel. E Jesus volta com eles para o foco. E diz: daqui a alguns dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Colocou o propósito da vinda do Espírito Santo. Vocês serão testemunhas, vocês vão ter experiências com Ele. A obra da cruz, a obra da ressurreição, a palavra de Deus, ela vai se tornar vida em vocês. E vocês vão ter as suas experiências como testemunhas. E vão falar dessas suas experiências com as pessoas ao seu redor, trazendo salvação, falando ali no seu círculo mais íntimo, aí na sua vizinhança, na sua cidade, nas nações, batendo como que ondas, alcançando até os confins da terra. E aí Jesus foi levado aos céus, foi assunto aos céus. E eles ficaram 10 dias orando. O quê? Orando esse propósito. Deus, o Espírito Santo vem. Como é que é? 10 dias em oração. Imagine o mover entre eles de oração, e eles, a Bíblia diz muito claro que no capítulo 1 que eles estavam unânimes, num só coração, num só entendimento, debaixo de um só propósito, num só chamado. Nós vamos salvar vidas, assim como Jesus veio para salvar vidas. O Espírito Santo vai vir sobre nós, e eles ficaram durante 10 dias orando isso. E meu irmão, quando você começa a orar o propósito de Deus, algumas coisas acontecem no teu coração. Acontece na tua cabeça. Acontece na maneira como você vê as coisas. Você começa a ter as visões de Deus, você começa a sonhar com aquilo que você está conversando, orando, você começa a compartilhar, você começa a profetizar, você começa a se envolver com essa ministração que o Senhor Jesus deu para eles. E aí vem o dia de Pentecostes. Eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas. A sua linguagem, a primeira coisa que precisa ser tocada para que a gente tenha um bom testemunho é a nossa linguagem. E o falar em línguas, ele vai edificando as nossas vidas, vai nos fortalecendo para que a gente tenha um testemunho, um falar debaixo de autoridade. E vai edificando as nossas vidas para isso.
E aí nós lemos ali no texto, no versículo 11, que eles anunciaram as grandezas de Deus. Quando nós oramos em línguas, nós falamos mistérios em Deus. E Deus nos dá a interpretação do que nós estamos falando para edificar as pessoas, para que elas entendam. É um código, mas Deus dá a interpretação desse código do que nós estamos falando. Você vai falando no seu espírito e as pessoas ao redor ouvem um milagre ali, eles entenderam. Um entendeu em persa, outro entendeu em latim, outro entendeu em grego, outro entendeu em hebraico, o milagre do falar em línguas ali aconteceu no ouvir. As pessoas ouviram que eles estavam falando as maravilhas, as grandezas de Deus. Eles começaram a testemunhar daquilo que que eles estavam vendo, e eles foram tão tomados com esse processo de oração, esse estar cheio do Espírito Santo, que a aparência deles foi impactada. A aparência deles foi impactada, eles pareciam embriagados, todos cheios, rindo, felizes, chorando. Foram as pessoas, o que é isso? E isso já sempre tem, em todo mover, em toda visão que Deus vai dando às pessoas, existe a resistência, existe aqueles que fazem a chacota. Nós dizemos, essa turma aí já 9 horas da manhã, aí, já estão embriagados tão cedo, e começaram uma discussão para ver o que era o discernimento que eles tinham, né? E quando não há um discernimento em Deus, é assim que nós discernimos as coisas do Espírito. Parecem para nós confusão, parecem para nós, para que isso? Não pode ser diferente. E Deus tem o jeito dele, ele agiu dessa forma e moveu-se assim. E o resultado foi que o propósito de Deus se estabeleceu. 3.000 pessoas tiveram seu encontro com o Senhor Jesus naquele dia. E a palavra, o propósito que Deus havia lançado sobre a vida de Pedro se estabeleceu aqui. Eu vou fazer de você pescadores de homens. Lá ele pescou 2 barcos cheios, aqui ele pescou um templo cheio. Uma multidão de pessoas que nem ele podia administrar sozinho. Tanto que, nós vamos ver mais tarde, Deus deu a habilidade para ele organizar essa igreja com 3.000 pessoas, para que todos fossem atendidos de forma adequada. Deus fala, e Ele tem os seus códigos na maneira como Ele fala. E tudo começa num propósito. Quando Deus tem um propósito, Ele estabelece uma pessoa para cumprir aquele propósito. Todas as coisas na face da terra têm o seu propósito. Deus tem um método que Ele vai seguindo, que você percebe como que um código de ação dEle. Eu não sei se eu tenho todo ele, mas uma boa parte está aqui. Então, todos temos um propósito que são universais, que são conjuntos a todos. Salvar vidas é um propósito seu e meu. Todos nós participamos dele. Cada um vai participar de uma forma. Mas todos fazemos parte desse propósito universal. E existem propósitos específicos para cada um de nós. Existem propósitos para cada situação. O homem, em toda a sua constituição física, ele tem um propósito. A mulher, em sua constituição física, ela tem um propósito. O casamento, de forma como ele foi estabelecido por Deus, tem o seu propósito. Um homem é uma mulher e assim por diante. Quando você olha para a igreja tem um propósito. E cada igreja as igrejas têm um propósito em conjunto universal, mas cada igreja tem o seu propósito específico de como vai manifestar o reino de Deus. Por quê? Cada um específico, porque cada igreja tem pessoas específicas, com seus jeitos específicos. O Senhor Jesus, Ele disse do seu propósito, de salvar vidas, como eu falei. E Ele deu esse propósito para Pedro, salvar vidas. E o seu e o meu propósito é salvar vidas. Todo propósito, ele sempre vai estar ligado no servir pessoas. No trazer soluções para ajudar as outras pessoas para que elas cumpram com o propósito delas. A sabedoria de Deus, ela interligou todas as pessoas, interligou todos os propósitos e a sabedoria dele, que quando ele dá um sonho para alguém, por exemplo, esse é para aquela pessoa, mas ele atinge todas as pessoas. É impressionante. Esses dias alguém estava compartilhando o sonho comigo, e eu vi na hora que tinha 3, 4 pessoas, todas estavam sendo ministradas, todas as envolvidas do seu jeito, da sua maneira. Não era só uma mensagem que tinha naquele sonho. Era uma ministração para cada um. Deus, como diz a turma aí, não dá nó. Como é que é?
Não entendi. Ponto sem nó. Ele é exato. Ele, para cada coisa, ele manifesta a multiforme sabedoria dele. E um dos segredos para o propósito é isso. Ele está ligado sempre ao serviço. Por isso que o trabalho, ele é o gatilho. O serviço não só dentro da igreja, mas o seu serviço, o seu trabalho, onde você se move, a profissão, aonde você está envolvido no seu dia a dia, o que você faz, está ligado com o propósito de Deus para com a sua vida. E quando eu faço o propósito de Deus para a minha vida, aí eu vou experimentar a alegria completa, uma satisfação, um prazer de vida. O meu trabalho, ele se torna como que um gerador de vida, um gerador de energia. Ele não me desgasta, mas ele me gera energia, vida, uma satisfação, uma alegria completa, porque eu estou fazendo exatamente o que ele me chamou e separou para que eu faça. Agora, esse propósito, ele colocou dentro de nós. Como eu já disse aqui, o nosso futuro, ele não está, o nosso propósito, não, desculpa, deixa eu ler. O nosso futuro não está em algum lugar distante, ele está dentro de nós. E como é que eu descubro o propósito que Deus depositou dentro de nós? Está colocado como uma semente dentro de nós. Aí entra o desejo. É interessante como Deus trabalha com o desejo. E o desejo tem duas vertentes. Se você se inclina para as coisas que a Bíblia chama carne, o egoísmo, esses desejos que são lícitos, eles vão trazer para a morte e para a sua destruição para as pessoas ao redor. Os desejos, quando você pega eles, se inclina para as coisas do Espírito, você vai ter vida e paz. Você vai ter uma alegria transbordante na sua vida. O desejo é uma coisa muito sensível. É como se inclinar para o Espírito Santo. É como se inclinar para cá, é um pensamento para cá, um sentimento para lá. E você percebe o mover do Espírito Santo. Trabalha com os desejos. Você descobre o seu propósito, o geral e o específico, quando se presta atenção aos desejos que estão no seu coração, que Deus colocou no seu interior. Os desejos, como eu falei, podem ser egoístas, no caso, pervertidos, porém você pode, quando você fizer o contrário, você vai perceber que os desejos vêm de Deus. E os desejos, normalmente, que vêm de Deus, eles estão ligados ao servir e abençoar uma outra pessoa. Ao pensar em seus desejos, em termos de como eu posso servir ao meu próximo, você perceberá o seu propósito. Uma coisa interessante, eu pesquisei um pouquinho, não vou entrar muito nisso. Fala-se dos 7 pecados capitais. Esses 7 pecados capitais, eles estão ligados a um desejo. Quando esse desejo ele está fora da vontade de Deus, a Bíblia fala de concupiscência, fala de cobiça, fala de avareza, fala de paixão carnal. Esses termos são usados para o desejo que está fora. Mas quando o desejo ele é colocado diante de Deus, ele cumpre o seu propósito. Por exemplo, quando você tem um desejo de trazer sustento, é um desejo que Deus coloca no coração. Quando eu me inclino para as coisas do egoísmo, eu pego esse desejo de sustento e entro numa avareza. Eu fico com medo de ficar sem e eu vou tomando tudo para mim. E o desejo do sustento é dado por Deus para quê? Para você traga sustento aos seus irmãos, sustento à sua família. Que você supra as necessidades do seu próximo. Se você tem um desejo de riquezas, é um desejo que está ligado ao desejo de sustento. Se você usa esse desejo para você, aí vem a avareza, que vai te matar. Se você pega esse desejo e coloca ele diante de Deus e pede para Deus te dar a sabedoria, você vai sustentar e suprir as necessidades das pessoas ao seu redor, com emprego, com trabalho, com projetos, vai viabilizar projetos para outros, vai ajudar outros. Existe o desejo por justiça. Quando o desejo por justiça ele está maculado, marcado com coisas egoístas, ele vai me levar para a ira. Quem tem esse desejo, normalmente, ele fica muito raivoso no trânsito, coisa assim, né? As coisas não estão andando na linha lá, ele fica irado. Aí, quando ele deixa cair para o lado egoísta dele, ele traz destruição, porque a ira dos homens nunca traz a justiça de Deus. Quando ele se rende, ele vai, essa força pela justiça vai trazer o amor fraternal,
vai trazer o bem, vai trazer para que todos sejam bem servidos e abençoados. Existe o desejo por prazer. O desejo por prazer é um desejo lícito, que Deus coloca no coração do ser humano. Até Deus diz, eu sou a fonte e eu sou aquele que dá prazer. Ele colocou o ser humano no jardim do Éden. Éden significa lugar de prazer. Deus estabeleceu a sua vida para você viver uma vida prazerosa. Pode dar uma glória a Deus? Só que quando eu me inclino para as coisas da carne, esse desejo vai para a gula. Tudo só para mim, para autossatisfação própria. Vai levando para luxúria, para prazeres sexuais e assim por diante. Só viver pelo prazer, né? Aí tem até um termo para isso aí, né? Como é que é o termo? Tem um termo que é usado para isso, técnico aí. Aí, se você pega esse desejo por prazer e inclina ele para as coisas do Espírito, você estabelece estruturas para o bem-estar do seu próximo. Por exemplo, quem tem ele gosta da questão de deixar as coisas bem organizadas para que as pessoas se sintam bem. Está ligado ao dom de acolher pessoas, convidar pessoas, de abençoar elas, está ligado a isso. A fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam abençoadas. Quando você coloca o seu desejo a serviço de uma pessoa, você vai ver isso. Aí tem o desejo do poder. O desejo do poder, ele é dado por Deus no nosso coração. Só que, se inclinar para as coisas do Espírito, traz opressão, domínio sobre outras pessoas. Você usa as pessoas para o teu favor. Quando você recebe poder, e a Bíblia é muito clara, recebereis poder. Para quê? Para servir o seu próximo e empoderar ele, capacitar ele para que ele se desenvolva e cresça, incentivar, encorajar, fazer dele uma pessoa que ele possa superar a sua própria pessoa, os seus próprios sentimentos, as suas próprias limitações. Você vai empoderando a pessoa para que ela voe. Desejos. Deixa eu me achar de novo aqui. Os desejos, eles são indicadores do propósito de Deus em nossas vidas. E a profecia, ela fala do propósito de Deus na vida de uma pessoa. A profecia é como uma palavra de Deus em nosso coração. E a profecia fala do propósito que já está estabelecido na vida de uma pessoa. Deus nos criou para um propósito. E para Deus esse propósito, como já tenho falado, ele já está concluído. Quando ele chamou Pedro, ele já via Pedro ali no dia de Pentecostes pregando e as 3.000 pessoas se convertendo. Já estava estabelecido o propósito de Deus na vida de Pedro. E Pedro, Deus desperta nele, você vai ser um pescador de homens. Esse desejo, esse propósito levantou um desejo no coração. Esse desejo no coração levou a ele a oração. E essa oração levou a ele a uma declaração profética. A declaração profética que é concordar com Deus. Como disse, e eu nasci para isso. Eu, pessoalmente, nasci para salvar pessoas. E você também, meu querido. Nós nascemos para abençoar pessoas, mas eu não sou um evangelista. Mas Deus me deu um propósito de edificar a igreja. E um dia uma pessoa donada que eu não conhecia olhou para mim e disse, você vai ser um estrategista. Por seu intermédio, milhares de pessoas vão ser ganhas para o Senhor Jesus. Eu celebrei isso. Foi lá em 94. E aquilo ficou marcado, e um desejo constante no coração de ver pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo tocadas. E Deus tem feito isso desde então. Profetizar é o primeiro trabalho que Deus fez, e é o primeiro trabalho que Ele pede que você e eu façamos. É o primeiro gatilho para que o seu potencial venha à existência. Nós falamos muitas coisas, ouvimos muitas vozes, e às vezes falamos coisas que estão de acordo com Deus, e às vezes falamos coisas que estão totalmente em desacordo com Deus, porque simplesmente falamos dos nossos sentimentos e não falamos de acordo com a presença de Deus. Esses dias até ouvi uma historinha, uma pessoa começou a falar palavrão, e alguém de nós aqui olhou para a pessoa e disse, mas com essa boca que você louva a Deus? Como assim? Não, com uma boca xinga, fala palavrão e com a outra boca louva a Deus? Isso não está certo, não dá liga aí. É um a outro, né? E ajudou a pessoa.
a ter discernimento na sua vida. O profetizar é o nosso primeiro trabalho. Simplesmente falar o que Deus está falando. O propósito de Deus está falando sobre a sua vida? Ele me estabeleceu para salvar vidas. Ele estabeleceu você para salvar vidas. É concordar com o falar de Deus. Deus criou tudo pela palavra. E tudo obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a autoridade. Por isso que nós insistimos com você, estude a palavra. Venha para a Fateme, faça. Separe 2 noites para estudar a palavra de Deus, para mergulhar. Você vai beber, comer. Vai estar extremamente satisfeito e vai abençoar muitas pessoas. Se posicione, separe o seu tempo, comece a concordar com Deus, a falar a palavra de Deus. O nosso primeiro trabalho é o nosso falar o que Deus fala. Gostei esses dias visitando a família do Paulo e da Patrícia. Eles, em conversa vai, eles falaram, nós fazemos um brinde em família. Brinde? Como é que é isso aí? Ele disse, quando nós vamos antes de comer, nós damos um brinde. Vocês não fazem aquilo vivo assim para brinde, né? Daí eles dizem lá, viva, o que a nossa família é, daí é uma bênção, a nossa família é extraordinária, a nossa família é feliz, e dão um brinde. Estão chamando o quê? Concordando com Deus sobre a sua família. A nossa família é feliz. Vamos lá, nós digamos comigo, a nossa família é uhul. Quando você começa a concordar com Deus, o céu se abre sobre a sua vida e a revelação, o entendimento, as visões, os sonhos, você começa a se conectar nesse ambiente que nós falamos, que nós vivemos, que é um ambiente espiritual. Vivemos no Espírito. E o profetizar nos dá esse link com Ele, quando nós concordamos. A parábola do semeador diz o quê? O semeador saiu para semear a palavra. Nós precisamos semear a palavra. Eu estou convidando você a 6 horas da manhã a semear a palavra, 6 horas da tarde a semear a palavra sobre o seu dia e sobre a sua noite. Semear aquilo que Deus vai colocando no seu coração, você vai falando, vai chamando à existência, porque o mundo e tudo que nós vemos foi gerado pela palavra. E o poder criador de Deus está em você, o potencial está em você. E como é que nós criamos as coisas? Como o nosso Criador cria, pela palavra. A sua palavra, nosso trabalho é esse, o nosso esforço é esse, de nós concordarmos com Deus, com a palavra dele e chamar isso à existência. O seu casamento é uma bênção. Seus filhos são uma bênção. Você é abençoado. É isso que a palavra de Deus diz? É. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. É isso que a palavra de Deus diz. O Espírito do Senhor está sobre ti porque Ele te ungiu, então você é ungido. Se o Espírito do Senhor está sobre ti, Ele te ungiu, então você é um. Isso. Concordando com a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vem na sua vida para quê? Para você começar a profetizar, a falar a palavra de Deus. Ele vai se movendo na sua vida. Para isso ele se manifestou e encheu as pessoas e eles começaram a falar. O interessante é que uma das coisas que acontece nesse processo que você começa a falar, você começa a pensar as coisas que você está falando. E você fala e você pensa, e você pensa e você fala. E aí você começa a meditar. Quando você vai concordando com Deus, você vai pensando aquilo que você está falando, e você começa a ampliar e concordar com Deus, você começa a balbuciar e meditar aquilo. O meditar na palavra de Deus, ela diz assim bem, que todo aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus, o que ele faz é o quê? Salmo 1:3. Tudo que ele faz será bem sucedido. Aquele que medita dia e noite na palavra de Deus, fica falando ela, que fica concordando com ela, que fica interagindo com essa palavra, tudo que ele faz será bem sucedido. Então você é um sucesso, que nem diz o rapaz lá. Você é um sucesso. Porque você medita dia e noite na palavra de Deus, fala ela, profetiza ela. Onde você colocar a sua mão, a Bíblia diz que você será
bem-sucedido. E esse meditar na palavra de Deus e nos desejos que levam ao propósito, isso vai gerar em nós uma visão. E ao meditar nessas coisas, vai despertar no seu coração a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, a convicção ela vem por esse processo de meditação. A palavra que você lê, ela vai se tornando sua, cai no seu coração, e aí você vai descobrir ali na Fateme que a palavra que cai no coração é a palavra rema, a palavra que vem da boca de Deus e toca a sua vida. E a partir dali, a fé e o amor, ela se unem no seu espírito, e você vai começando a vivenciar o que Deus está fazendo. O meditar vai levar você a ver as coisas no espírito, a conquistar as coisas no espiritual, e fará com que você veja como Deus vê. E aí nós chegamos à visão. A visão é um dos maiores dons que Deus deu ao homem, não a vista natural, mas a visão. Depois do propósito de Deus, Deus manifesta os seus sonhos e visões em nossas vidas. É a maneira que Ele coloca fogo no nosso coração. A maneira que Ele nos energiza é por intermédio das visões e dos sonhos. Coloquei aqui para mim que seria como uma descarga elétrica numa fiação. Como a energia elétrica numa televisão. Sem a visão, o propósito fica algo estático. Mas com uma visão começa a ganhar vida no seu espírito. Com a visão, vem a paixão. Falando com o pastor Pio sobre isso, ele disse, melhor ainda que venha a compaixão, que é abençoar a vida das pessoas. A visão vai gerar a compaixão, que olha para o seu próximo e vê na visão que tem, não uma questão pessoal, uma questão de edificar o seu império, de fazer o seu sonho, mas entender que a visão que Deus dá para abençoar aquele que está diante de mim, a ter compaixão, a ter a empatia, a se ver na vida da pessoa e a ver como um solucionador na vida daquela pessoa para trazer bênção e trazer o favor de Deus na vida dela. A visão, ela é uma imagem, uma figura do propósito. Ver uma pessoa feliz e alegre porque foi curada é uma visão. Ou ver uma pessoa feliz porque ela conseguiu trazer solução na sua vida financeira, como o curso Crown, ele se propõe a ajudar a pessoa para que ela esteja feliz, adequada dentro das suas finanças e usufruindo aquilo que Deus lhe deu, e ver essa pessoa feliz, satisfeita, protegida, segura. Isso é uma visão, vê isso no seu espírito e você chama isso à existência, porque você começa a orar com paixão. Você começa a orar com amor pelas pessoas. A oração nunca mais vai se tornar chata. Ela nunca mais vai ficar uma questão de fazer um pedido de supermercado para aquela pessoa ou para Deus. Você começa a se identificar e ver aquilo que Deus está querendo fazer. Pedro começou a ver as pessoas se convertendo. Fico imaginando Pedro, quando ele olhou para aqueles peixes e olhou para o que Jesus estava dizendo, Jesus deu para ele uma imagem do que ele queria fazer na vida de Pedro. Pedro entendia de peixe. Jesus entendia de ser humano. E disse, assim como você pescou aqui, eu te dei essa imagem. Eu te dei um suprimento sobrenatural aqui. Porque eu quero que você veja como eu vejo a sua vida. Quando ele chamou Abrão, ele deu para Abrão uma imagem. Ele deu para ele as estrelas nos céus. E todo dia, quer dizer, toda noite que ele olhava para aquele céu, ele via aquelas milhares e milhares e milhares. E Abrão creu de tal forma que ele se tornou herdeiro do mundo, não só herdeiro daquela terra. Em Romanos diz que ele se tornou herdeiro do mundo. A fé dele foi crescendo naquela visão, naquele sonho que Deus deu para ele. Durante o dia, Deus deu uma outra imagem para ele. A sua descendência será como esses grãos de areia. O que mais tem naquela região é areia. Deus, quando Ele trabalha com você, Ele vai lhe dar uma imagem. Na medida que você percebe o propósito, percebe os desejos, e você começa a orar e meditar sobre isso, e todo esse conjunto que vai virando uma grande sopa ali dentro do seu coração, você vai começando a ter as visões e os sonhos de Deus na sua vida. Como eu disse, o maior dom de Deus, que Deus deu à humanidade, não é a vista natural, mas a visão. A vista é uma função dos olhos físicos, mas a visão é uma função do coração. Deus deu-lhe olhos no seu coração, a Bíblia fala.
E você percebe isso quando o Espírito Santo começa a agir na sua vida com o espírito de sabedoria e de revelação, gerando. A sua visão, ela vai começar a crescer na sua vida e vai começar a lhe mostrar aquilo que Deus está preparando para você. Quando você consegue ver o que é possível no seu espírito e acreditar que de fato pode se tornar realidade, isso torna você capaz de realizar o impossível, porque você creu na visão que Deus lhe deu. E toda visão que Deus dá, ela vai além da sua força, além das suas capacitações, porque a visão de Deus, como o pastor Marcos disse uma vez para mim, Deus sempre pensa mega, ultra, mega power, é sempre assim, fora da casinha, que nem a gente diz. Deus, quando fala, Ele fala não só olhando para você, Ele fala olhando para o seu bairro, fala olhando para a sua cidade, Ele fala olhando para o seu estado, fala olhando você envolto nas nações da terra, Ele fala olhando para você, pensando naquilo que Ele já estabeleceu lá em 1851, e o que Ele está fazendo hoje aqui em 2015, e o que Ele vai fazer ali em 2023. A visão dele já faz parte de um todo que ele tem planejado e separado você. É algo tremendo da parte dele. Deus, ele pensa dessa forma. E ele começa a ajudar você a acompanhar ele no seu espírito. Quando você concorda com ele, profetizando, você vai meditando com ele, vai tendo as visões, vai tendo os sonhos que vêm da parte dele. E a visão, ela vai trazer a provisão na sua vida. Você nasceu para cumprir uma visão, um sonho que Deus colocou, não o teu, mas o sonho dele no seu coração. E junto com a visão dele vem uma provisão. É provisão. É promover a visão que ele colocou dentro do seu coração. As habilidades espirituais para que você possa cumprir com o propósito. Quando você olha para a vida de Pedro, você vai ver Pedro tendo discernimento nas Escrituras, porque ele pega um texto de Joel e ele começa a destrinchar esse texto com o entendimento que os outros ali ao seu redor não tinham. Deus deu para ele, naquela hora, a clareza do que estava acontecendo, do propósito de tudo aquilo. Pedro foi provido de ousadia para falar e de se levantar entre aqueles que ele tinha, há poucos dias antes, negado de Jesus diante de um pequeno grupo de pessoas. Agora ele estava se posicionando e sabendo que quando ele estava se posicionando, a cabeça dele podia rolar. E ele estava com ousadia falando, e várias vezes você vai encontrar ele debaixo de ousadia. Pedro foi provido de sabedoria para orientar o que deveria de acontecer. Ele terminou a mensagem dele, e as pessoas dizem, então, o que nós devemos fazer? Eles ficaram compungidos, mexidos no coração. Diz, o que a gente tem que fazer? Eu disse, então, o negócio é se batizar, descer as águas, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Ele foi provido de um planejamento estratégico para reunir agora uma igreja que do dia para a noite, de 120, foi para 3.120. E ele organizou essa igreja. Disse, a gente vai se reunir no templo, e a gente vai se reunir nas casas. E a gente vai pregar a palavra aqui, e vai conversar a palavra nas casas. Se reunia nos templos e nas casas. A estratégia que Deus deu para Pedro administrar aqueles 3.000 e pastorear todos eles. E nós fazemos isso até hoje assim, no templo e nas casas, nos grupos familiares. E aí ele estabeleceu horários de oração. Ele tinha um horário que ele ia para a oração, não era assim? Ele foi lá no horário aqui, que horário mesmo que era? Pedro e João subiam ao templo, a oração da hora 9, 3 da tarde é a hora de orar. E ele estava indo no turno de oração dele, por isso que nós temos casa de oração. Porque a oração é a energia, é o fogo de Deus na vida da igreja. Ele recebeu tudo o que ele precisava, pois estava vivendo o propósito de Deus na sua vida. Ele estava sendo suprido em tudo que ele precisava para conduzir a casa de Deus, porque ele estava cumprindo com o propósito que Deus colocou na vida dele. E só para pegar um versículo de conclusão desse texto, ele diz ali no versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença.
Quando o propósito de Deus se cumpre na vida de uma pessoa, ela produz alegria, por onde ela passa. Ela pode chegar, como diz o salmista, num lugar que não tem vida, que não tem solução. Pessoas, famílias destruídas, confundidas, pessoas que não têm nem esperança, nem capacitação, às vezes, de vencer a si mesmo para mudar o rumo da sua vida. Você entra na vida dessa pessoa e você começa a orar a Deus e abençoar a vida daquela pessoa e conversar com ela. E você começa a profetizar na vida dela. Você começa a despertar os desejos de Deus no coração dessa pessoa. Você começa a abençoar ela, acompanhar ela, orientar ela. E o que depois de alguns meses acontece? Aquilo que era uma terra seca se torna um manancial de vida. Se torna uma vida cheia de vida, uma vida que está florescendo com os dons de Deus, com entendimento, com clareza. Se torna alguém que estava tendo um alto custo para o Estado, para uma pessoa que se posiciona em Deus e é produtivo e traz proteção e abençoa outras pessoas. Assim nós somos chamados a trabalhar com Deus. Esse é o trabalho que Ele pede. O potencial que Ele deposita em nós está ligado a essa linguagem do Espírito Santo. A essa ambiência que o Espírito Santo gera em nossas vidas. De nós percebermos como Ele trabalha, falando de um propósito, trabalhando os nossos desejos, nos levando a concordar com Deus e a profetizar e dizer é isso mesmo, Deus falou e é isso mesmo, e repetir e falar de manhã, de tarde, de noite, meditar nessa palavra constantemente. E essa palavra vai gerando um desejo cada vez mais forte, vai mesclando com visões, com sonhos do que Deus vai colocando, Deus vai dando imagens, Deus vai dando experiências, e eu vou caminhando com Ele e vou vendo a obra dele acontecendo na minha vida. Amém, queridos? Nesse ano, daqui a algumas semanas, mais para o fim do mês, nós vamos trabalhar essa questão da provisão de Deus que está na sua vida. Vamos trabalhar e você vai descobrir os 5 dons que já estão presentes na sua vida, que você já manifesta, às vezes nem percebe. Você vai perceber mais outros 5 dons que estão aí presentes na sua vida, que estão latentes, que você usa de vez em quando, mas não está tão consciente deles. E você vai ver que nesse ano nós vamos estar sendo preparados por Deus, afiados por Deus no projeto dele, de abençoar pessoas, de salvar vidas e de levantar essas pessoas como verdadeiros líderes na nossa nação, que são como Jesus e servem como Jesus. Amém, queridos? E você veio hoje aqui nessa casa, ouviu essas palavras, porque Deus tem um propósito, a sua salvação. A salvação do quê? De uma vida egoísta, sozinha, de uma vida que segue os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos, para uma vida que anda com Deus. Para uma vida que usufrui o mover de Deus, o falar de Deus e todas essas coisas. Pedro, que era um simples pescador, Deus viu nele um homem que iria tocar intelectuais da sua época e confrontar os intelectuais da sua época com a revelação, a sabedoria de Deus. Aquele que ninguém dava por nada, um analfabeto provavelmente. Deus colocou para ele escrever pelo menos 2 livros da palavra de Deus. E abençoar pessoas, ressuscitar mortos. Isso que Deus faz com uma pessoa. A única coisa que Deus requer de nós é que nós concordemos com Ele, no que Ele fez por nós na cruz. Que a gente concorde com Ele e diga assim, eu recebo a Jesus e declaro Ele como Senhor, como chefe, dono, como comandante, como aquele a quem a minha vida pertence. E debaixo das orientações dele, quero viver e seguir. E eu quero te convidar a ele. Jesus disse assim, eu vim com o propósito de dar vida e dar vida em abundância para você. E eu quero te convidar a esta vida em abundância. Disso que Pedro experimentou, disso que compartilhei um pouco. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Como é que eu faço isso, pastor? É muito simples. Vou convidar você para uma oração. E aí eu vou pedir para você fazer a gentileza de vir aqui perto de mim para que eu possa orar com você e abençoar a sua vida, a sua família. Tá bem? Então, por gentileza, vamos fechar os nossos olhos. Peço que a igreja toda ore junto, com força, dizendo assim, querido Pai Celeste,
Muito obrigado que a minha vida tem um propósito. E eu quero viver este propósito. Por isso eu decido dar o primeiro passo nesse propósito. E eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu creio no meu coração que Ele morreu na cruz por mim e ressuscitou dentre os mortos. E com a minha boca eu confesso: Jesus é o Senhor da minha vida. Muito obrigado por perdoar todos os meus pecados e me purificar de toda acusação. Muito obrigado que o Senhor hoje me faz um filho, uma filha de Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela obra do Senhor na vida desses amados, ó Deus. E hoje eu oro também pelo Caio Santos, ó Deus. Sabemos exatamente que ele aflige, mas declaramos, ó Deus, saúde sobre a vida dele. Todo intento maligno que quer confundir, que não quer deixar um diagnóstico claro sobre a vida dele, nós repreendemos na autoridade do nome de nosso Senhor, daquele que morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Nós declaramos o nome de Jesus sobre a vida do Caio. Declaramos ali saúde, bem-estar, vigor, restauração, recuperação, saúde abundante na vida dele. Em nome de Jesus, consola os pais, os familiares, dá entendimento aos médicos, ó Deus, e o favor do Senhor se revele a ele poderosamente. Ó Deus, sonda o nosso coração, ó Deus. Nesses dias que o Senhor está falando do potencial que o Senhor tem depositado dentro de nós, ajuda-nos, ó Deus, a pensar mais do que um ser humano comum pensa sobre si. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir os Teus pensamentos, os Teus desejos. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir as Tuas visões, os Teus sonhos. Ajuda-nos, ó Deus, a concordar com o Senhor na nossa palavra profética. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor que veio, e o Senhor que nos enche para isso, para que nós concordemos com os céus aqui na face da terra. Eu oro, ó Deus, que o Senhor se manifeste sobre nós, que o Senhor nos encha de uma maneira nova, que o Senhor nos abra os olhos, o entendimento, abra os olhos do nosso coração, nos conceda o espírito da sabedoria e da revelação, para que nós, ó Deus, possamos caminhar esse caminho que o Senhor tem proposto, pois queremos sim salvar as vidas, abençoar as vidas, aquele que anda errante pelo mundo, fora, longe do Senhor, vivendo uma vida fora da graça do Senhor, como diz, uma vida desgraçada, sem a graça do Senhor, para uma vida debaixo da sua bênção, para poder andar diante do Senhor e ser perfeito, ser totalmente completo diante do Senhor, cumprindo com o propósito que o Senhor estabeleceu. Oh Deus, aqui estamos nós, ó Deus. Traz-nos uma nova vida, um novo amor, ó Deus, para o jeito que o Senhor é, para a maneira como o Senhor conduz as coisas. Senhor Deus, ministra-nos. Eu peço, enquanto nós cantamos ao Senhor, sim, Espírito Santo, seja bem-vindo. Incendeia mais o nosso coração. Vem, manifesta-te, ó Deus, nós pedimos. Sim, concordamos com a tua obra em nossas vidas, pelo profetizar, pelo sonhar, pelo ter visões. Sim, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Revela-te, Senhor, revela Jesus em nós, revela a palavra de Deus em nossas vidas, revela o propósito do Senhor na vida de cada um, ó Deus. Dá-nos, Senhor, um coração desperto, um coração atento para aquilo que o Senhor tem separado e preparado para cada um de nós, para nós como igreja, para nós como grupos familiares nesse ano. Ó Deus, eu clamo, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, manifesta-te em nossas vidas. Vem a luz, vem jorrando como rios de água viva em nosso coração, em nossas bocas, em nosso falar, em nosso meditar, em nosso pensar. Sim, ó Deus, revela-nos as visões do alto, revela-nos os sonhos de Deus em nossos corações. Revela-nos, ó Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso discernimento, Senhor. Dá-nos um coração obediente às visões celestiais. Dá-nos, Senhor, a percepção, o caminhar do Senhor conosco, Deus. Dá-nos a graça de entendermos os teus códigos, ó Deus. Sim, Pai. Oh, Espírito Santo, enche-nos, ó Deus. Enche-nos nesses dias ao nos deitar.
ao trabalhar, ao caminhar, ao conversarmos uns com os outros, que a manifestação do Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas. Possamos viver, ó Deus, debaixo da plenitude, debaixo do ser cheio do Espírito Santo. Sim, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Gostaria de orar com você pessoalmente. Gostaria que os pastores pusessem as mãos sobre a sua vida. Você que gostaria de receber um toque a mais na sua vida, venha aqui à frente enquanto nós continuamos a cantar. Você que precisa caminhar, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Você que está nos visitando, por gentileza, faça visita à casa, à nossa sala de visitas ali. Participe conosco um pouquinho, converse conosco. Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Você que gostaria de receber a oração, vem aqui. Nós vamos orar com alegria pela sua vida. Deus abençoe, graça e paz.